uma série de mensagens do culto da manhã sobre a vida dos discípulos, homens que o Senhor chamou, como nós colocamos como os objetivos, homens que eram simples, homens comuns, mas chamados por Cristo foram transformados e o Evangelho chegou até nós, 2000 anos depois, através da fidelidade desses homens a Cristo no primeiro século. E qual o objetivo destas mensagens? Olhar para a vida destes homens e perceber que foram os homens que estiveram mais próximos do nosso Salvador quando encarnado esteve entre nós. E como eu disse, repito agora, acabei de falar, mas eu repito, eram homens comuns, que às vezes nós achamos que eram super-homens e não eram. Homens comuns, falhos, mas alcançados pela graça, foram usados poderosamente por Deus. Que ao olharmos para a vida destes homens, nos inspirem a sermos usados e nos colocarmos diariamente nas mãos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre João, mas antes da mensagem, vamos ouvir então a música, a melodia que fala da vida de João com os nossos irmãos Ivan e Paulinho. Personagem do dia, João, o amado. Estou tão triste, pois perdi o meu amado. Vida em que consiste, estou caído, estou prostrado. Dor me invade, insiste, onde ir, quero encontrá-lo. Todo em mim desiste, já nem creio, posso achá-lo. Vem de lá de longe a correr, Joana e Marias, como que a trazer notícias boas pra contar. Ou será que a dor se me tornou em fantasias e tanto querer vê-lo já me leva a delirar? Estou tão triste, pois perdi o meu amado. Se ele me visse tão sozinho nesse estado, eu que sempre estive no seu peito debruçado. Deus, ó Deus, me assiste, pois me sinto perturbado. Vem de lá de longe a correr, Joana e Marias, mal eu posso crer no que me acabam de contar. João, teu mestre é vivo, ele é mesmo Messias. Não chores mais, esquece a dor, o teu amado ressuscitou. João, vamos falar sobre a vida deste servo de Deus. Vamos abrir lá no Evangelho que ele mesmo escreveu, no capítulo 13. Verso de número 23. João, capítulo 13, verso de número 23. Vamos fazer juntos a leitura.
Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Vamos orar? Fala conosco nessa manhã, Senhor, na meditação da Tua palavra. Reconhecemos que todos os dias, necessitamos de ouvir o Senhor. E para isto, para os nossos dias, o Senhor deixou a Tua palavra, para que meditássemos nela de dia e de noite, para sermos bem-sucedidos, estarmos juntos, plantados na Tua presença. Que essa manhã seja uma manhã de edificação, para a glória do Teu nome que pedimos, Senhor. Amém. Uma perguntinha já para a gente pensar aqui nessa manhã. Como que você, se você tivesse o talento, a arte de pintar quadros, como que você pintaria a pessoa de João? Consegue imaginar aí? Quais os traços que você daria neste quadro? Imaginando este homem, o apóstolo João. Podemos já pular? Já imaginou a pintura? A época medieval pintou o apóstolo João. E o pintou como um homem frágil, o pintou com um homem com os olhos bugalhados e brilhantes, um homem manso e um homem reclinando a sua cabeça em Cristo. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando falamos de João, irmão de Tiago, ele tinha praticamente a mesma personalidade e caráter do seu irmão Tiago. John MacArthur, ele diz que Tiago e João era farinha do mesmo saco. Ele usa essa expressão, esse adágio popular que temos aqui. Porque essa imagem que nós temos de João, um homem manso, o apóstolo do amor, aquele homem que reclinava a cabeça no ombro do mestre ou no peito de Jesus Cristo, na verdade ele não era um homem assim, nós vamos ver. Nós vamos ver que João, junto com seu irmão Tiago, formava a dupla chamada Filhos do Trovão. Lembram? Quando nós falamos de Tiago, filho de Boanerges, filhos do trovão, Jesus estava se referindo justamente a Tiago e a João, estes dois irmãos, farinha do mesmo saco. Eles estavam juntos, Tiago e João, quando perguntou a Jesus se queria que fogo do céu descesse sobre os samaritanos. Foram eles que, no particular, chamaram Jesus para dizer assim: olha, permita-nos que assentemos do lado do Senhor, um na esquerda, outro à direita. O desejo de ser bem-sucedido. Esse era o João quando foi encontrado por Cristo, no início da caminhada. E é tão interessante que este homem tolerante, ambicioso, ele foi marcado, sem dúvida alguma, pelo amor. E já deixando muito claro para a gente aqui nessa manhã, o amor que marcou a vida de João, a ponto de ser chamado de apóstolo do amor, e vale lembrar já que dos 12, João talvez seria o menos provável a ser chamado lá na frente de apóstolo do amor. O amor não foi algo intrínseco que tinha na vida de João, algo que era natural, que fluía normalmente. O amor que hoje nós conhecemos, a personalidade desse homem, o caráter desse homem, foi algo que, por estar em Cristo, ele pôde entender o que é amor. Então veja que às vezes nós olhamos algumas virtudes entre nós, mas nós temos que lembrar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É tão interessante que esta vida com Cristo mudou tão radicalmente a vida de João, que João,
ele foi o que escreveu mais sobre o amor. Dentre todos que escreveram o Novo Testamento, acima até mesmo do apóstolo Paulo, ele escreveu mais sobre o amor. Eu trouxe algumas, por exemplo, características aqui. Ele fala do amor do crente por Cristo, ele fala do amor de Cristo por sua igreja, e ele fala de o amor que devemos ter uns pelos outros. Sem dúvida alguma, depois de uma entrega a Cristo, de uma vida com Cristo, João nunca mais pôde ser o mesmo, ele foi marcado pelo amor. E quando eu estava aqui preparando a mensagem sobre a vida de João, eu já falei, aqui já vale uma aplicação para as nossas vidas. Porque cada vez mais que João caminhou ao lado do Senhor, mesmo após a ascensão de Cristo, à direita de Deus Pai, na verdade uma figura de linguagem, ou seja, quando Cristo subiu aos céus e Ele governa sobre tudo e sobre todos, cada vez mais a vida de João foi uma vida transformada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando na gente. Quanto mais tempo de igreja às vezes nós temos, eu não estou falando que isso seja uma regra, isso é uma percepção que eu tenho, e eu coloquei aqui. Parece que quanto mais tempo de igreja nós temos, eu coloquei algumas palavras pesadas aqui, parece que mais nós vamos ficando ranzinza, eu coloquei aqui, mais ficamos cínicos, hipócritas, mais nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Eu não sei se vocês vão comungar dessa leitura, dessa visão que eu tenho às vezes, e eu volto a usar uma palavra que eu sempre uso aqui de púlpito, eu não estou falando de forma generalizada, mas às vezes nós olhamos para alguns irmãos antigos de caminhada, ao invés de se tornarem dóceis, cada vez mais parecidos com Cristo na fé, pelo contrário, parece que ficam irmãos ranzinzas, irmãos hipócritas, cínicos, falsos na fé, e cada vez menos submissos ao Espírito Santo de Deus. Ao contrário do que nós vemos na vida, não só de João, mas em todos que caminharam ao lado do Senhor, não só na história, quando Cristo estava entre nós, mas quando nós olhamos também a biografia de outras pessoas. A vereda do justo é como? A luz. Deixa eu ouvir só a dona Noemi aqui, segurei. A luz do justo, a vereda do justo. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A primeira reflexão que eu quero já parar para a gente pensar aqui, quantos anos você tem de caminhada com o Senhor? Você pode perceber na sua vida que quanto mais tempo passa, mais parecido com Cristo você fica? Por que eu menciono palavras duras aqui para mim e para você, irmãos? Que parece, na minha leitura, que para alguns, quanto mais tempo ao lado de Cristo, mais ranzinza, cínico, hipócrita, insensível ao Espírito fica. Percebam que, em muitas ocasiões, os que têm mais quilometragens com Cristo são os mais resistentes, às vezes, aos trabalhos que nós temos. Volto a frisar, não estou generalizando. Mas abre mão de estar juntos em comunhão. Perceba um novo na fé, na caminhada, como ele tem fome e sede de Deus. Como ele deseja estar presente onde os irmãos estão. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso já de antemão aqui, antes de continuarmos esse estudo. Será que temos feito veredas que cada dia vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Eu vou até antecipar o que eu coloquei como algo para terminar aqui. Jerônimo, ele disse que nos últimos dias do apóstolo João,
ele era carregado literalmente para a igreja, que ele já não conseguia ter forças nas pernas, que foi o único discípulo a morrer de morte natural. Os outros foram martirizados. E disse que as palavras que eram recorrentes nos últimos dias de João era: amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu fiquei imaginando João aqui na nossa igreja. Talvez já um pastor jubilado, e domingo pela manhã chegando, encontrando os irmãos também chegando juntos, e João virando, como se alguns de nós pensássemos que estivesse caducando, João só falasse assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Jerônimo disse que João, ele foi questionado por que ele falava isso. E diz Jerônimo que ele respondeu assim: é o mandamento do Senhor, e se de todas as coisas somente este for feito, já será suficiente. Veja que este irmão, este servo de Deus, no final da sua vida, ele conservava na sua vida, na sua mente, algo muito vívido, presente da presença de Deus na sua vida. Não se tornou alguém que disse: quero ficar em casa, mas era alguém que tinha prazer de estar em comunhão com os irmãos. Primeira observação que eu faço. Mas vamos olhar para a vida de João e ver como que ele foi transformado, controlado pelo Espírito. E é tão interessante que na medida que ele se submetia a Cristo, suas áreas de maiores fraquezas transformaram-se nos seus pontos mais fortes. Existem livros, literaturas dos nossos dias que falam assim: valorize os teus pontos mais fortes. Olhe para as pessoas e vejam o que ela tem de ponto mais forte. Já na vida de João aconteceu algo contrário. O que era uma fraqueza na sua vida, ao se colocar nas mãos de Deus, se tornou um ponto fortíssimo na sua vida. Vamos olhar pelo menos duas áreas, que eram áreas de fraquezas na vida de João, e que foi grandemente usado por Deus estas áreas para fortalecer a igreja, aqueles irmãos e as nossas vidas nos dias de hoje. Olha só o que diz Marcos, capítulo 9, do verso 38 ao 41. Eu não sei se alguns irmãos conseguirão ler, mas diz assim, Marcos 9, do 38 ao 41. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque a ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. João, na verdade, estava aqui dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, vimos um homem expulsando demônios e ele não faz parte do nosso grupo. E ele não faz parte do nosso gueto. E ele não faz parte dos 12 que o Senhor chamou. E nós o proibimos de fazer isso. E Marcos, narrando, diz que Jesus, na verdade, disse: não lhe proibais. Não proíbe não, João, que negócio é esse? A vida de João, vamos ver então essa primeira área, que João era um homem que trabalhava na verdade. A vida de João, quando olhamos para o caráter desse homem, era um homem que desde o início, ele gostava de trabalhar a verdade na sua vida. Ele era discípulo de João Batista. E quando João Batista viu o Senhor
e disse, ele é o Messias, João deixou de seguir o seu xará João Batista e passou a seguir Cristo. Eu citei aqui John MacArthur falando que Tiago e João eram farinha do mesmo saco. O mesmo John MacArthur diz o seguinte, que as cartas de João é tão forte na verdade, como se não deixasse brecha nenhuma. Ele diz que de vez em quando é necessário até recorrer às cartas do apóstolo Paulo para poder respirar. Porque João, por exemplo, na sua primeira carta, ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, em outras palavras, nós não somos filhos de Deus. João, ele é tão contundente na verdade que ele diz, se você diz que ama a Deus a quem não vê, e ao teu irmão que vê, você odeia, o que ele diz? Você é mentiroso. Porque uma das marcas da vida de João era a verdade, é a verdade. Só que João tinha a verdade sem o amor. Porque uma verdade sem amor, irmãos, é algo que pode repelir ao invés de aproximar. Quando ele disse que este homem estava expulsando demônios em nome de Cristo, ele estava falando a verdade. Na verdade, ele diz que estava expulsando demônio e o qual não nos segue. Ele estava falando a verdade. Este homem não seguia o Senhor, mas estava expulsando demônios em nome de Cristo. É uma verdade. Só que a lição que o Senhor queria ensiná-lo é o seguinte, João, a verdade ela tem que ser com base no amor. Nesta parte aqui, irmãos, eu confesso um pecado na minha vida. Eu estava refletindo e eu tive que parar, eu orei, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque quantas vezes eu estou olhando o Caio que está lá em cima, a Marta está ali, não está, porque ela está tensa para o Enem daqui a pouco. Mas quantas vezes eu falo verdades para os meus filhos sem amor? Caio está aqui, ele está de prova. Quantas vezes eu sou duro, pura verdade o que eu falo, mas eu olhei para a minha vida e disse, quantas vezes falta amor, falta um pouquinho de graça nas minhas palavras. Quantas vezes nós somos assim, irmãos, como João? Amamos a verdade, falamos a verdade, mas falamos sem amor. Falamos sem aquilo que a gente conhece aí, os mecânicos, sem uma graxa. E a palavra dura, ela suscita o quê? A ira. Mas uma verdade com amor traz, na verdade, para aquele que recebe, uma verdade diferente. Eu não digo uma verdade maquiada. João, como eu disse, era comprometido com a verdade. Mas, na verdade, João, ele pôde aprender na caminhada com Cristo a verdade com amor. Olha só o que ele escreve na sua segunda epístola, nos versos 1 e depois versos 4 e 5. Ele diz assim, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ele diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha como
a vida de João foi transformada. Um homem que outrora só trabalhava com a verdade, agora ele diz: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. E aqui no verso de número 5, 4, ele mais uma vez usa a palavra verdade, mas ele diz que ele ama, que nos amemos uns aos outros. João pôde aprender, conciliar, equilibrar verdade e amor. O texto que nós lemos em Efésios, vamos repeti-lo agora? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu frisei aqui, coloquei em letras caixa alta para a gente ver. O apóstolo diz que mostramos maturidade na caminhada com Cristo, quando sabemos equilibrar verdade com amor. Vamos olhar uma outra área da vida de João, transformada por Cristo. O texto é um pouquinho longo. João capítulo 10, do verso 35 ao 45, diz assim: então aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhes: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João tinha um desejo, assim como seu irmão Tiago, o desejo de ser bem-sucedido. E Jesus transforma também esta área de João, tornando João humilde. Como eu disse, João tinha essa ambição, essa aspiração, e esse desejo era um desejo egoísta, a ponto deles chamarem Jesus no canto e fazerem este pedido ao Senhor, criando assim um problema no grupo. Só que aqueles que desejam ser grandes precisam ser os primeiros a aprenderem a ser humilde. Aqueles que acham que é o melhor deve ser o primeiro a aprender a ouvir e submeter aquele que se acha quem é pior. Aqueles que querem ser grandes no reino devem tornar-se servos de todo. Uma verdade que é dura para o nosso coração, irmãos, está aqui em Lucas. Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, falando do publicano e do fariseu, e não aquele, porque, vamos juntos, todo aquele que se exalta
será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. João tinha um grande desejo, o desejo de visibilidade a todo custo, o desejo de ser bem-sucedido. O desejo de ser bem-sucedido, irmãos, não é um desejo em si errado. Todos nós precisamos desejar melhorar profissionalmente, estudar mais, é óbvio. Agora, quando isso se torna um desejo egoísta, para você pisar as pessoas ao seu redor, para você ter apenas visibilidade, isso se torna um pecado. E esse desejo de João, essa faceta do seu caráter, precisava sim realmente ser tratada por Cristo. E na caminhada foi tratada por Cristo. Porque nós vamos perceber algumas coisas. Então foi eu que não coloquei, Danilo, não tem problema. Nós vamos perceber uma mudança considerável nessa área na vida de João. Porque eu coloquei aqui, seu evangelho em momento algum menciona o seu nome, somente o de João Batista. Toda vez que no seu evangelho João vai se referir a ele mesmo, ele diz, aquele a quem ele ama, ou seja, aquele que Jesus ama. Em outras palavras, dando glória a Jesus por ter amado um homem como ele. João é o único que traz a narrativa Jesus lavando os pés do discípulo. A maior lição de quê? De humildade. João, na verdade, ele diz que para os seus irmãos, como que ele se referia nas cartas para os seus irmãos? Aqui é o apóstolo. Ele sempre se virava para o seu irmão e dizia, filhinhos, filhinhos. João aprendeu o que é humildade. João, lá no livro de Apocalipse que ele escreve, ele chega a dizer, o seu conservo. Ele pôde aprender na caminhada com Cristo, nesta área que era uma área deficiente na vida dele, se tornou uma área forte. Porque ele pôde aprender o que é humildade. Jesus transformou a vida de João num homem diferente. João escreveu, como eu disse, uma parte considerável do Novo Testamento. O Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. João era um dos membros do círculo mais íntimos do Senhor. João desempenhou um papel importantíssimo na igreja primitiva. A pergunta para uma aplicação para o nosso coração é: como que encontram-se as áreas das nossas vidas iguais quando no início da caminhada com o Senhor? Piorando desde o momento que Cristo entrou em nossas vidas? Ou temos sido transformados, irmãos? Eu vejo que a história de João, desse discípulo, chamado de apóstolo do amor, foi uma vida realmente cada vez mais sendo transformada por Cristo. O desafio para a gente, ao olharmos para a vida de João, é nos submetermos mais a Cristo, cada dia. Crescer na verdade, em amor. E amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A vida deste homem, literalmente, foi uma vereda se fazendo nova, cada dia mais brilhante a cada dia. Até que, segundo historiadores, no ano de 98 desta era, Deus chama a vida deste homem. Mas esse homem deixa um legado de que pertencer a Cristo
não é continuar sendo o mesmo. Pertencer a Cristo não é nos tornarmos cínicos, hipócritas, indiferentes na caminhada, mas é ter uma vida que traga inspiração para os outros. Existem pessoas que te inspiram nesses dias. Existem homens e mulheres de Deus que nestes dias te inspiram a ler mais a Bíblia, a se colocar mais em oração na presença de Deus. Assim que nós devemos ser para a vida uns dos outros, inspiração. Para nós que estamos na caminhada pastoral, temos aqui também 2 seminaristas, que inclusive eu pedi oração. Eu tenho certeza que Dênio, Erivelton, Lucas, pastor Tiago, nós temos pastores que nós inspiramos. Pastor Leorges ali, temos pastores que nós nos inspiramos sim. Vocês, quem vocês se inspiram? Mais do que isso, vocês acham, ou vou falar no pessoal, você acha que a sua vida inspira alguém a ser mais parecido com Cristo? Quando eu olho para a vida de João, eu vejo que é possível aquela minha área da minha vida que é fraca, deficiente, que às vezes se torna fonte para o pecado, de se tornar uma área forte nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Ivan, Paulinho, vamos cantar novamente? E a gente ora.